O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas que não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje estamos vendo essa parábola da semente, mas antes de falarmos da própria parábola, nós devemos lembrar que hoje nós vivemos uma leitura linda, que é o livro do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 7, que vai falar dos 10 mandamentos, que é o decálogo, né? O que é o decálogo? É um código bíblico, é uma norma pela qual o povo de Deus se guia, não só o povo do Antigo Testamento, mas todos nós nos guiamos pela palavra de Deus. A palavra diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deus tem a iniciativa de fazer aliança com seu povo e libertá-lo da escravidão. E é por isso que, por causa dessa grande ação de Deus, Ele nos dá os mandamentos não como sinais de aprisionamento, mas como um sinal de alegria, porque quem procura viver os mandamentos vive a alegria de Deus. Então esse decálogo tem o objetivo de prolongar e perpetuar nossa relação com o próprio Deus. Os mandamentos não nos tiram a liberdade, não de uma certa forma não nos aprisionam, mas são uma comunhão para a vivência de uma perfeição harmoniosa, uma perfeição e uma harmonia com este Deus. É o caminho para a verdadeira libertação. E com isso, meus irmãos, vendo a força de Deus e a ação de Deus que fala conosco, é um Deus que se relaciona. A parábola do semeador, ela nos convida a ficar atentos às palavras de Deus. E essa palavra é o próprio Deus que é semeado dentro do nosso coração. Deus é a própria semente. E é o próprio Jesus que nos dirige a sua palavra. Hoje, esse evangelho é o encontro com alguém, com Jesus. Quando todas as vezes que nós estamos em uma determinada celebração, nós não estamos só ouvindo a palavra, mas nós estamos vendo Jesus falar em cada um de nós. É o próprio Deus que vem interagir conosco, abrir o coração para que aquele que fala possa falar efetivamente dentro de nós. E o que eu tiro, meu irmão, de todas as vezes que eu ouço um evangelho numa determinada Santa Missa? O que eu tenho feito para que a palavra anunciada possa produzir frutos dentro da minha vida? Deus nos convida à felicidade. E a semente que vai caindo em nosso coração, a semente que caiu em nós, aquela que cai em uma terra boa, depende de cada um de nós. Depende de nós fazermos com que a abundância da semente aconteça, para que haja uma grande colheita. Não se pode colocar uma semente em um terreno estéril, em um terreno que não tem sentido para a semente. Assim, meus irmãos, Deus, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos ajuda a preparar o nosso coração, mas depende de nós fazer com que o nosso coração seja fecundo. E tudo o que move o nosso coração para o bem
vem de Deus. Tudo o que move o nosso coração pela força da palavra é algo aprazível aos olhos de Deus. Ele é alguém que nos mostra pela sua palavra que nós podemos ser felizes vivendo em nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos fazer com que essa semente cresça, germine, amadureça e seja alimento em nós e em nossos irmãos. Então, meus irmãos, pensemos nesta palavra e lembremos disso. O bem que começar em nós não acabará pela força da palavra. Quando o bem e a força de Deus crescer, fecundar em cada um de nós, ele será um bem para a eternidade. Que hoje, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo, toda semente, você acolha em seu coração. Toda a palavra de Deus você procure absorver em teu coração. Porque eu volto a dizer para vocês, numa relação profunda com a primeira leitura de hoje. O mandamento não é uma prisão, mas é uma forma de libertar o homem para viver profundamente uma relação perfeita com Deus. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.